A Comissão de Reforma do Código Penal aprova mais rigor na legislação contra a corrupção e propõe a criminalização do enriquecimento ilícito. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB e titular da 40ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, juíza Renata Gil. Ela também é avaliadora do Grupo de Ação Financeira Internacional, conhecido como GAFSUD. Participa também do programa o jornalista Michel Medeiros. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Brasil Justiça. Obrigada a você, Renata. Doutora Renata, que avaliação a senhora faz dessa proposta? Isso representa um avanço ou fere a Constituição? Com certeza representa um avanço na medida em que o Brasil já assinou diversos tratados internacionais, dentre estes o mais importante, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção, tratados que já estão internalizados há muito tempo pelo Brasil, e nós estávamos andando a passos lentos na modernização do nosso sistema penal e processual penal. E quais seriam os pontos positivos e negativos, doutora Renata, dessa proposta? Em verdade, discute-se muito a questão dos particulares que estariam fora desse âmbito do enriquecimento ilícito, mas eu vejo mais pontos positivos do que pontos negativos. Todas as medidas, sejam elas legais ou estruturais, de eficácia no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são bem-vindas e representam hoje uma adequação do Brasil ao sistema internacional. O Brasil vem sendo frequentemente avaliado pelo Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI. Teve notas bastante negativas na última avaliação pela falta de modernização do seu sistema penal e processual penal. Posso citar como exemplo países como Chile, Nicarágua, México, Colômbia, Peru, que já aprovaram a legislação referente ao enriquecimento ilícito e nós ainda estávamos aguardando esse passo importante do legislador brasileiro. A proposta traz a novidade de que o acusador terá que provar como adquiriu o enriquecimento, mas isso não altera a Constituição. Na verdade, quem é que vai ter que provar que cometeu alguma irregularidade? O acusador ou o Estado? Como é que é? Em verdade, essa discussão foi inicial, né, Renata? Já estamos numa fase mais adiante em que membros da comissão de juristas decidiram que o ônus da prova permaneceria com o Ministério Público. Então, o acusado não vai ter que provar que aquele patrimônio dele é lícito, e sim o Ministério Público que, quando propuser a denúncia, terá que apresentar todo o arcabouço probatório quanto a esse enriquecimento ilícito. Doutora Renata, e esse tipo de mudança tem sido uma tendência em outros países? Como que acontece? Tem sim, Michel. Como eu acabei de dizer, a América do Sul praticamente toda já está de acordo com os ditames da legislação internacional, dos tratados internacionais. Por óbvio, nós ainda temos restrições dos Estados Unidos, Europa, que ainda não aprovaram legislação tão moderna como essa, mas eu tenho certeza que esse recrudescimento também vai servir de espelho para outros países, ainda mais nesse momento em que o Brasil vive, né, de grande destaque no cenário nacional. Então isso vai ser muito importante para o mundo inteiro. A proposta ela pune apenas servidores públicos, magistrados e políticos. Mas como é que ficam os casos que envolvem os grupos privados, que inclusive já até virou CPI no Congresso? Em verdade, isso é uma discussão jurídica, né? Se o enriquecimento ilícito também poderia ser criminalizado com relação a atos de particulares, e nós vamos esperar a evolução desse quadro. Hoje, nós já temos um arcabouço legislativo suficiente para a punição do particular. Nós temos a lei de lavagem de dinheiro, que não é a mais moderna do mundo, mas é uma lei de segunda geração, que já pode ser aplicada com maior proeficiência. Nós dependemos mais hoje, atualmente, da eficiência dos métodos punitivos que nós temos, das leis que nós temos e da eficiência do processo. A gente vai ter que trabalhar nesse particular. Doutora Renata, e que mudanças seriam necessárias para o efetivo combate à corrupção? Uma reforma política ajudaria? Claro, todas essas mudanças são bem-vindas, mas eu digo que, parafraseando o filósofo francês Paul Valéry,
que a moral, né, e a ética são daquelas palavras que têm mais valor do que sentido. Então, nós precisamos de verdade mudarmos paradigmas de comportamento, de conduta, deixarmos de aceitar determinadas práticas que são cotidianas em nossa vida e a partir daí, com essa mudança de comportamento, nós avançarmos. A legislação ainda não é completamente moderna, mas ela já é suficiente para o processamento. Nós temos que evoluir no número de punidos e nas efetivas punições. Esse é o meu pensar. Doutora Renata, o aumento das penas mínimas em determinados delitos, como a corrupção, ela pode diminuir, reduzir a sensação de impunidade? Eu tenho confiança que sim, acredito que sim, porque isso altera o prazo prescricional e outros benefícios vão sendo decotados. Então, a punição se tornaria mais efetiva, né? O tempo de processo não favoreceria a esses réus que são tão nefastos à democracia brasileira. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza Renata Gil vai falar sobre a dura e triste realidade da violência que teima ignorar os direitos humanos das mulheres. A gente volta em instantes, não saia daí. A Escola Nacional da Magistratura, a AMB e a PUC-Rio realizam o curso Humanismo em 9 lições, que vai oferecer um painel das teorias fundamentais para a compreensão e aplicação do direito. Serão oferecidas 30 vagas aos magistrados associados à AMB. No curso, que vai acontecer de 9 a 13 de julho, na Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não perca! As inscrições terminam no dia 4 de junho no site enn.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. Hoje conversamos com a vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, Renata Gil. No bloco anterior, discutimos a proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito. Agora vamos falar de um tema antigo e que ainda desafia o judiciário e a sociedade: a violência contra as mulheres. Doutora Renata, dados do governo federal apontam que 42 mil mulheres foram assassinadas entre 1998 e 2008. Conta pra gente qual o motivo de tanta violência, de tanto ódio. Com certeza, Renata, são fatores ainda socioculturais que permeiam a nossa realidade. Mas o recrudescimento da legislação de combate à violência doméstica, penal, vai apontar uma redução para esses números ao longo do tempo. E a ascensão da mulher também no mercado também vai impingir um maior respeito. Então, penso que caminhamos para uma melhoria desse quadro, embora essa questão do femicídio ainda seja muito presente nas nossas vidas, não só aqui no Brasil, mas como também no mundo inteiro, tanto que é objeto hoje de debate no encontro internacional que está acontecendo em Londres agora, sobre essa matéria de violência, né? Então, temos que avançar, mas eu vejo com boas perspectivas a melhora desses números. Doutora Renata, há uma tendência já há muito tempo de colocar a culpa no machismo, no alcoolismo e por vezes até na crise econômica. Mas por trás desses estereótipos, o que estaria? De verdade, esses estereótipos não são estereótipos, são fatores que influenciam essa violência, em especial nas classes menos favorecidas. Quanto menos educação tem um povo, mais submetido a esse tipo de violência ele está. Mas outras questões também podem ser trazidas ao debate e que fomentam essa violência. A própria ascensão social, se de um lado distancia um pouco a mulher desse cenário de violência, ela por outras vezes aproxima, porque em muitas classes sociais, em muitas empresas, os homens não aceitam que a mulher ganhe mais que o homem ou que esteja numa posição social mais elevada. Então a gente também verifica no dia a dia casos de violência e às vezes não só violência física, mas violência moral em razão desses outros fatores.
como a senhora avalia a aplicação da Lei Maria da Penha nos últimos 5 anos e qual é o papel do Judiciário? A minha avaliação é bastante positiva, como eu acabei de dizer. Acho que evoluímos bastante, mas precisamos implementar todas as questões que a lei trata, implementar as redes de apoio social a essas mulheres, em especial nas comunidades carentes. Nós vemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, as UPPs, que já criaram centros de assistência, mas ainda não estão munidos dos profissionais que são necessários para que essas redes efetivamente funcionem. E o Judiciário tem exercido seu papel de forma bastante contundente, bastante firme. Tanto é assim que o Supremo acabou de reconhecer a legalidade da Lei Maria da Penha. Então, todas aquelas medidas que vêm sendo aplicadas e foram propostas no âmbito legislativo estão se efetivando. É um caminhar. Essa é a minha opinião. Doutora Renata, a revista de Direitos Humanos da AMB também denunciou o atentado que matou a juíza Patrícia Scioli, colega da senhora lá no Rio de Janeiro. Após esse triste episódio, a senhora acredita que mudou alguma coisa no sentido de trazer mais segurança para juízes e para os fóruns também? Infelizmente não. Não mudou muita coisa, não. O que aconteceu depois da morte, do falecimento da minha querida amiga Patrícia, colega, foi um sinal de alerta aos magistrados. Mas eu penso que muita coisa ainda há que ser feita. Os magistrados que estão submetidos à ameaça precisam se comportar adequadamente quando têm as suas escoltas, saber quais são os meandros dessas escoltas, trabalhar melhor com a questão da inteligência nos tribunais. Temos muita coisa ainda a implementar. E isso se inicia, essa implementação das medidas se inicia com uma mudança comportamental. O próprio magistrado que lida com causas de criminalidade, ou até mesmo aqueles magistrados de família, a gente tem visto hoje em dia magistrados que atuam em varas de família sendo alvo de agressões, de violência, precisam ter mais atenção no seu dia a dia, mudar alguns hábitos. A gente começa por aí, perpassa por um código de conduta e pela instalação de sistemas de inteligência nos tribunais, pela melhor informação do magistrado do que está acontecendo naquela situação em que ele se põe em risco. Então, a evolução é muito lenta, mas nós acreditamos que com a implementação de um plano de segurança nacional, tudo isso venha a ficar melhor delineado e nós, operadores do direito como um todo, nos sintamos melhores protegidos. A senhora, inclusive, coordenou o curso de segurança para magistrados em São Paulo. Ser juiz é uma profissão de risco, doutora Renata? É uma profissão de risco como outras profissões que lidam com a criminalidade, não só a magistratura, o promotor de justiça também. Então, nós vislumbramos que quando nós magistrados estamos preparados, estamos atentos para aquelas situações de risco, esse risco diminui. Então, o curso de segurança que foi pioneiro no país, foi o primeiro curso de segurança nacional. Nós vemos algumas iniciativas isoladas de alguns tribunais, mas em termos nacional, em que nós podemos sentar com juízes do Amazonas ao sul e saber qual a realidade de segurança de cada estado, de cada grupo de juízes que lida com a criminalidade, foi muito importante. A partir daí é que nós vamos construir as soluções. A partir do diagnóstico da realidade, nós podemos construir soluções. E às vezes as soluções são mais simples do que nós esperamos. Não passam por andar com um colete à prova de bala, da cabeça aos pés, com carros blindados e outras medidas, mas por simples mudanças de hábito. No próximo bloco, a juíza Renata Gil vai falar sobre a imagem do Brasil no exterior nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos. A gente volta rapidinho, não saia daí. A Escola Nacional da Magistratura, AMB, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados promovem o curso de processo eletrônico nos dias 21 a 22 de junho no auditório da Infam, em Brasília. Durante o encontro, os magistrados vão discutir sobre a nova teoria geral do processo eletrônico, além de capacitar os juízes nos autos virtuais e sua inserção na atividade jurisdicional em rede.
100 vagas serão oferecidas e as inscrições estão abertas até o dia 30 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com Brasil Justiça. Hoje entrevistamos a juíza criminal do Rio de Janeiro, Renata Gil, que também é vice-presidente de Direitos Humanos da AMB. Falamos nos blocos anteriores sobre a proposta de criminalizar o enriquecimento ilícito e a violência contra as mulheres. Agora vamos falar de direitos humanos. Doutora Renata, por que não é boa a imagem do Brasil no exterior, especificamente nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos? Porque o Brasil foi recentemente condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo desaparecimento forçado de pessoas que atuavam na guerrilha do Araguaia, e a Corte Internacional entende que o Brasil, desde aquela condenação, vem descumprindo os termos da condenação. E isso tudo tem relação com a questão da ditadura e a apuração desses fatos pelo nosso país, a não instalação da Comissão da Verdade. E então essa é a imagem que nós precisamos reverter. O que a AMB tem trabalhado é que o Brasil não seja novamente submetido a qualquer demanda na Corte por ato judicial. E por isso nós estamos implementando internamente um grupo de apoio aos magistrados que tenham em suas mãos casos referentes a questões de grande repercussão social e que precisem de um auxílio, de um apoio, como por exemplo a designação de um perito. Então a AMB quer estar junto deste juiz para fornecer os meios necessários para que aquele processo tenha o seu tempo natural e obedeça ao princípio constitucional do devido processo legal. Ou seja, é um tema que é discutido por todos. A AMB está preocupada e criou esse grupo. Eu queria que a senhora explicasse, se possível, um pouquinho mais de como que ele vai funcionar e por que ele foi criado. Esse grupo é composto de 3 magistrados que já foram designados pelo presidente da nossa associação. Esses magistrados têm um telefone que fica 24 horas ligado para atender aos magistrados que solicitem o apoio. Na página da AMB tem todas as informações necessárias para que esse apoio seja solicitado, e a ideia é que nós estejamos ao lado desse juiz a qualquer hora, a qualquer momento, para fornecer todo o auxílio que ele necessite, seja ele material, seja de encaminhamento de algum conteúdo jurídico que ele não tem acesso, algum tratado internacional, enfim, de todos os métodos e meios necessários para que aquele processo que esteja sob sua apreciação tenha um tempo regular e obedeça aos princípios constitucionais atinentes ao processo. E com isso nós evitamos tanto a exposição nacional desse magistrado, que às vezes nós vemos nas páginas dos jornais, né, o tempo de demora, mas ninguém sabe exatamente o que está por trás de um processo de grande complexidade. E com isso a gente reduz essa exposição nacional e internacional com essas demandas que são levadas hoje com mais facilidade às cortes internacionais de direitos humanos. Sobre a Comissão da Verdade, qual a importância da abertura dos arquivos sobre violações de direitos cometidos na ditadura? A Comissão da Verdade, ela resgata a história do nosso país. Quem viveu na época da ditadura conhece essa história, mas o tempo vai apagando, né, essas marcas. E um povo que não conhece a sua história não se conhece. Então, eu acho que essa é a grande importância da Comissão da Verdade, esse levantamento, a abertura dos arquivos. A gente sabe que existe muita coisa guardada, que muita coisa não foi destruída, nós já temos provas materiais disso. E é muito importante a participação da magistratura nesse processo de autoconhecimento. E de que forma o judiciário vai ajudar na apuração deste triste passado?
Nós esperamos que de verdade isso seja uma apuração dentro do próprio Executivo, dentro da própria Comissão da Verdade. O que nós temos visto hoje são proposituras de ações, especialmente no estado de São Paulo, por esses desaparecimentos forçados. A Procuradoria da República tem proposto ações e toda essa responsabilidade tem sido entregue aos magistrados, mas nós esperamos, nós confiamos que os 7 membros da Comissão da Verdade sejam designados e que essa comissão cumpra o seu verdadeiro papel, que é o resgate da história brasileira, o que vai fortalecer a nossa democracia. Como tem sido a relação do Poder Judiciário com o tema direitos humanos? Os juízes, eles estão sensíveis ao assunto ou não? Em verdade, nós precisamos trabalhar na sensibilização dos magistrados e sensibilização no sentido de que eles tenham conhecimento do que é a vertente dos direitos humanos contemporânea. Ela não abarca só as situações dos presos, né, em situações degradáveis ou de risco, mas ela abarca uma série de outras situações, como os grandes processos de repercussão social. Então, essa própria questão, né, da ditadura, esses arquivos que precisam ser reabertos e, por vezes, o judiciário é chamado num procedimento proposto pelo Ministério Público. Então essa sensibilização é muito importante. Nós entendemos que ela deve começar nas bases, nas universidades, nos bancos escolares e que isso cresça, que as escolas de magistratura já tenham essas cadeiras de direitos humanos e nós possamos trabalhar com maior amplitude. Um ponto que eu vejo de grande relevância é que o Brasil participe com seus magistrados mais ativamente na função de observadores das cortes internacionais. Nós vemos que, por exemplo, o governo francês tem juiz observador aqui no Brasil, tem juiz observador na Corte Interamericana, na Costa Rica. O Brasil, pela sua relevância no cenário internacional, precisa começar a ocupar esses espaços. E é isso que a nossa pasta de direitos humanos na AMB tem feito. Nós temos ocupado espaços legislativos, ocupado espaços no Executivo através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana da Presidência da República e espaços dentro do próprio Judiciário. Doutora Renata, de que forma a AMB tem atuado junto ao Poder Legislativo nesse assunto relacionado aos direitos humanos? Atuado muito intensamente. Nós abrimos um espaço, ocupamos um espaço que até então estava lá esquecido, adormecido. Constantemente nós somos chamados para audiências públicas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Nós temos participado ativamente da Comissão Permanente de Direitos Humanos do Senado, presidida pelo senador Paulo Paim, e nessa comissão nós discutimos estratégias que o Brasil vai adotar no futuro com relação aos direitos humanos, inclusive no cenário internacional, o papel do Itamaraty. Então nós temos sido coadjuvantes nesse cenário. A mesma coisa tem acontecido na Câmara dos Deputados, essa comissão que trata da verdade histórica do nosso país. Nós temos participado das audiências públicas com a deputada Luísa Erundina. Enfim, o espaço de participação tem sido bem amplo. Estamos também fazendo um acompanhamento de perto de projetos legislativos, manifestando apoio a grupos diversos que vêm nos procurar, como os representantes de portadores de necessidades especiais, de autistas. Fomos recentemente procurados pela comunidade indígena que quer, com a AMB, aproximar a comunidade indígena da sociedade, e nós aí temos um grande projeto de ajudar na educação dos índios através de parcerias com outros órgãos públicos, com ONGs. Então, essa participação tem sido bastante ampliada. Tem bastante coisa a fazer, mas já estamos fazendo bastante. Obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Rádia Rayane Holanda de Alencar. Eu sou magistrada do Juizado Especial, 5º Juizado Especial Civil da capital, em Natal, Rio Grande do Norte, e eu tenho 16 anos de profissão. Eu entrei na magistratura aos 22 anos. Absolutamente encantada com a profissão, acho que é uma profissão maravilhosa e acho que sempre quis ser magistrada, pelo menos desde que comecei a ter um entendimento. E acho que é uma profissão que deve
congraçar e abraçar aqueles que são mais humanos. O que nós precisamos muito é a sensibilidade. Não adianta só ter inteligência e preparo técnico se não tiver uma verdadeira vocação para estar ali. Então, aos vocacionados, que vocês se dediquem, estudem muito e que consigam alcançar essa profissão, que é uma profissão muito difícil, mas muito bonita. Agradeço a juíza Renata Gil pela entrevista. Obrigada a vocês. E também ao Michel pela participação. Obrigado, Renata. Obrigado, doutora. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.